Boa noite. Boa noite. Hoje nós vamos continuar nossa reflexão no Evangelho segundo Marcos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 15. E hoje nós vamos encerrar o capítulo 15 do Evangelho de Marcos. Vou colocar o meu cronômetro que para nada serve. Que para fingir que eu estou controlando meu tempo. Beleza. E hoje nós chegamos, gente, na Semana da Paixão, chamada assim porque paixão também significa sofrer. Assim diriam os sertanejos universitários. Não é verdade? Paixão significa sofrimento. E essa semana a gente entra mesmo definitivamente naquilo que tradicionalmente se convencionou, até se entendeu por celebrar a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, que nós celebraremos na sexta e domingo. Morte e ressurreição. E talvez assim eu não vou conseguir enfatizar mesmo o que isso significa para nós como cristãos, porque todas as 40 semanas, 40 domingos em que nós conversamos sobre o Evangelho de Marcos, já deu 40. Eu perguntei assim para a Valéria hoje. A gente começou o grupo, já tinha passado a Páscoa? Ela falou, não, nós começamos o grupo depois da Páscoa. Então essa é a primeira Páscoa nossa, juntos aqui. E todas os 40 domingos em que nós conversamos sobre Jesus, nós falamos sobre toda a história de Jesus durante quase um ano até chegar hoje. Tudo serviu para chegar aqui. Então hoje nós adentramos o que seria o clímax, o auge, o alto. Se a gente estiver subindo uma montanha, hoje nós entramos no alto da montanha. Nós chegamos no topo da montanha. Nós chegamos no máximo. Então, assim, o terreno, eu quero preparar a gente, porque o terreno que nós estamos pisando hoje é o terreno mais alto do Evangelho. Então, pensa no seguinte. De todas as histórias do mundo, a história mais maravilhosa, a maior história, a história mais verdadeira é a história da Bíblia. De todos os personagens e pessoas da Bíblia, a história mais maravilhosa, a história mais perfeita, a história melhor é a história de Jesus. E de todos os eventos da vida de Jesus, o maior evento é a sua morte, a sua ressurreição. Então nós estamos entrando naquilo que é o alto do alto do alto. Nós estamos subindo, nós subimos essa montanha e agora a gente chegou naquilo que é o clímax, aquilo que é maior, superior, aquilo que é mais alto. E aí, por isso que a morte de Cristo não é um acidente. Nenhuma morte, aliás, é só um acidente. Mas a morte de Jesus não tem nada de acidental. Aliás, o que há de propósito nessa morte a gente não conseguiria descrever aqui. Então, essa morte não é um acidente. Essa morte é o evento central. É o evento primordial. Tudo caminhou para a gente chegar até aqui. Porque a morte de Cristo, a cruz de Cristo, não é apenas a razão de sermos salvos. A morte de Cristo e a salvação proposta por Cristo, entregue por Cristo, ofertada por Cristo, é a razão da existência de todas as coisas. Se Jesus Cristo não tivesse entregue a sua vida por nós naquela cruz, nem existir a gente existiria. Então, é como se toda a existência, é como se todo o mundo, é como se todo o universo, é como se todas as galáxias, é como se cada vida, cada ser vivo estivesse pendurado na cruz. E da cruz deriva a sua vida e a sua causa, a sua razão, o seu sentido. Então a cruz não é mais um evento importante, religioso que nós celebramos. A cruz é o evento pelo qual e para o qual todas as coisas caminham. É a partir do qual todas as coisas existem. Um profeta, que é meio poeta também, disse o seguinte. Ele falou, antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Porque se ele não tivesse dito haja cruz, ele não poderia trazer todas as coisas à existência. Porque quando ele trouxe todas as coisas à existência através da sua palavra, ele já havia de antemão determinado que ele perdoaria os pecados do ser humano e, mais do que isso, ele lavaria o mundo da condenação que o ser humano colocaria.
Então a maldição trazida pela serpente, pelo ser humano, pela violência, pela corrupção, pela maldade, pelo egoísmo e por tudo quanto de ruim o ser humano trouxe para a humanidade, Jesus Cristo já havia de antemão determinado que ele morreria por esse pecado. Então disse, haja luz. Estão entendendo a dimensão disso? Quando ele disse haja luz em Gênesis capítulo 1, o cordeiro, a Bíblia diz, já tinha sido sacrificado. Jesus já tinha determinado no seu coração que ele morreria na cruz. Então você entende que quando Jesus vem ao mundo, quando Jesus vive a sua história e chega na cruz, ele não está ali vivendo um acidente, ele está dizendo assim, aqui eu estou determinando a existência de todas as coisas. Foi para isso que eu vim, para morrer. Eu vivi a minha vida perfeitamente para que agora, quando eu morresse, eu oferecesse um sacrifício perfeito a Deus, de um cordeiro perfeito a Deus, de modo que a existência de todas as coisas pudessem ser seguradas por mim naquela cruz. A ponto de, quando lá no Novo Testamento, a Bíblia fala assim que Jesus suportou a cruz, não é o nosso suportar. Aguentou a cruz. Ele está aguentando essa cruz. Não é que você fala assim, não, eu tenho que aguentar essa cruz que eu tenho que carregar. Não é isso. É suportou no mesmo sentido em que uma mulher carrega um bebê. Tem até um verbo em inglês que é bear. Carregar, suportar. Então, aquela cruz não era aquela cruz que estava segurando Jesus. Era Jesus que estava suportando aquela cruz. Então, não era a cruz que estava segurando Cristo, era o Cristo que estava sustentando a cruz em pé para que aquela cruz pudesse sustentar em pé todas as coisas. Não por causa da madeira, do tipo daquela madeira, mas por causa do tipo daquela pessoa que estava na cruz. Quem ele é? O Rei. Então, é um mistério sem fim falar sobre a cruz. A ponto, gente, tem um livro que foi escrito em 2011 por um pastor americano chamado Tim Keller. E ele escreveu um livro chamado A Cruz do Rei, onde ele medita em todo o Evangelho segundo Marcos. 2011. Inclusive é um livro que eu já li 2 vezes e ele, inspirou muito daquilo que a gente conversou aqui. E ele não consegue nem arranhar a superfície do que é a cruz. Tem um outro livro escrito em 1986 chamado A Cruz de Cristo, escrito por John Stott. Eu li logo depois que eu me converti, há uns 20 anos atrás. Um livro de mais de 300 páginas. Porque ele não consegue nem começar a falar sobre todo o significado da cruz. Tem um livro escrito em 1636 por um homem chamado John Owen. E ele disse o seguinte, o título do tratado dele, que era na verdade tinha umas 500, 600 páginas, era assim: A morte da morte na morte de Cristo. Na morte de Cristo, não houve uma derrota de Cristo. Na morte de Cristo, houve uma derrota da morte. Jesus não estava sendo derrotado, ele estava sendo vitorioso sobre a morte. Então, aquela cruz, o que ela está comunicando para a gente não é derrota, mas vitória. Quando nós olhamos para ela, Jesus mesmo se deixou voluntariamente entregar à morte para que a morte, achando que o derrotou, pudesse ser por ele vencido. Então ele se deixa entregar à morte para que então a morte pudesse ser destruída por aquele que é a vida, Jesus Cristo. Então é com esse espírito que eu me considero extremamente indigno da gente de até conduzir essa reflexão, porque eu não vou conseguir nem começar a falar sobre tudo que a cruz de Cristo significa. E é isso que a gente vai passar meditando. Eu quero convidar você a meditar mesmo ao longo dessa semana sobre o sacrifício de Cristo por você e por mim, pecadores, naquela cruz. E aí o texto, eu quero ler os versículos 33 e 34, que são o coração desse texto aqui, que a gente vai meditar hoje. Diz assim, Marcos 15, 33 e 34. Todo mundo comigo? Quando Jesus estava na cruz aqui, olha o que aconteceu ao meio-dia. Ao meio-dia. 33. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Entendeu? Trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou
em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Esse cenário, esses 2 versículos, esse cenário de horror. Isso aqui é Você imagina um homem numa cruz, sendo torturado cruelmente, sendo humilhado, passando por vergonha, passando por dor, passando por tudo que você pode imaginar que um homem pode suportar. E ele ali, voluntariamente, dá um grito, dá um berro. E o pouco de fôlego que ele tem para gritar, ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? Citando o Salmo 22, as mesmas palavras do Salmo 22 ele coloca aqui. Ele cita a palavra de Deus aqui. E a maioria de nós não consegue entender o que é de fato escuridão. Uma vez eu estava no sertão do Nordeste, lá no Pernambuco, e lá a gente conseguia olhar para o céu, e como não tinha nenhuma cidade próxima, a gente olhava para o céu e a gente conseguia ver o rastro da Via Láctea. De tanto que não havia luz por perto, então você consegue ser uma escuridão enorme. Mas mesmo assim, eu acho que aquela experiência, talvez alguém já tenha experimentado algo assim, não chega perto assim do que é de fato você topar com a escuridão, com as trevas. Tem um homem chamado Ernest Shackleton. Ele organizou uma expedição para o Polo Sul. E ele, assim, pegou o barco dele lá, convidou algumas pessoas, uma tripulação, pessoas experientes no mar, e ele foi com o barco. O propósito era chegar até a Antártida, então ficar a pé e caminhar por todo o Polo Sul, chegar do outro lado e continuar a viagem dele. O objetivo dele era dar essa volta por baixo da Terra, assim, sabe? Pela parte de baixo da Terra. E quando ele estava fazendo esse trajeto, o barco dele encontrou com um gelo muito grande, e o gelo simplesmente foi batendo e destruiu o barco dele com todo mundo. Acabou o barco, já era, não tinha mais barco. Ele estava no meio do nada. E qual que é o detalhe desse momento? A Terra, não sei se você sabe disso, ela tem uma inclinação muito leve, assim, de 23,5 graus. A Terra não é assim em relação ao Sol. A Terra é assim, ó, tortinha. De modo que quando ela vai girando aqui assim, ó, existe uma parte dela aqui no norte que fica em contato com o Sol por mais tempo, chamado de dia polar, é um dia que dura meses. Não anoitece. E essa outra parte aqui que fica no Polo Norte não amanhece. É noite por meses. E o nosso camarada chegou no Polo Sul justamente na noite polar. Meses de noite. E os caras ficaram lá nesse lugar onde eles não conseguiam enxergar um palmo na frente deles. Não conseguiam enxergar nada. Absolutamente nada. Na plena escuridão. E o biógrafo dele escreve que de todas as piores experiências, do frio, temperatura baixíssima e da fome que eles passaram, a pior coisa que eles passaram não foi o frio e nem foi a fome. Foi a escuridão. Porque quando você fica 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 dias sem ver a luz do dia, você começa a ficar desnorteado. Você começa a ficar confuso, você já não tem mais noção de quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Você perde total noção de tudo. E eles começaram a ficar desnorteados a respeito de tudo. E eu acho que essa experiência desse homem serve para a gente entender o que é viver na escuridão. Porque viver na escuridão, espiritualmente falando, é você perder a noção de quem você é. É você não saber mais quem você é. Quando você começa a se distanciar de Deus, quando você começa a se afastar de Deus, quando você começa a fazer de outras coisas o centro da sua vida ao redor do que você gira, e esse centro ao redor do que você gira não é mais Deus, mas, sei lá, casamento, filhos, trabalho, dinheiro, performance, fama, status, qualquer outra coisa ao redor do que, por mais boa que seja, que você vai girando a sua vida, você vai entrando numa escuridão e você perde de vista o sol da existência que é Deus. E quando Deus deixa de ser o centro da sua existência e você vive por muito tempo nessa escuridão, você começa a escurecer, você começa a perder a noção de quem você é e do para que você existe, você começa a ficar literalmente perdido. Espiritualmente desnorteado, confuso. É o que muitas pessoas estão. Mas a mensagem do Evangelho não é só isso, que nós caminhamos na escuridão. Como que esse cara aí que não sabia para onde ia. No Polo Norte, Polo Sul.
é que Jesus Cristo voluntariamente decidiu adentrar as trevas da nossa escuridão. Naquela cruz, ele mergulhou numa escuridão, que é a minha escuridão, e que é a sua escuridão. A escuridão de viver distante de Deus, a escuridão de viver ignorante de Deus, a escuridão de viver alienado de Deus, a escuridão de viver sem saber o coração de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a vontade de Deus, a vida de Deus, e você viver distante disso, a ponto de você nem saber mais para quem você existe, para que você existe, de onde você veio, quem você é. Você se perdeu literalmente no mundo, você não sabe o que você está fazendo aqui, porque a sua vida está girando ao redor de qualquer outra coisa que não aquele que te criou e para quem você existe. E é isso. Eu quero que você imagine o fato de que Jesus Cristo, quando ele estava nessa noite, ele é o santo. Não existe ninguém mais santo do que Jesus. Mas naquele momento na cruz, ele foi considerado maldito. Eu não estou dizendo aqui uma coisa da minha cabeça, não. A Bíblia diz que Jesus Cristo na cruz foi considerado maldito. Ele recebeu sobre si a ira de Deus, que cabia a mim e a você. E é por isso que naquele momento ele clama, meu Deus, por que me abandonaste? Não é porque ele está desnorteado apenas, mas é porque, literalmente, ele foi separado de Deus por causa dos nossos pecados, que ele carregou na cruz, sobre si. Então ele escolheu adentrar essa escuridão espiritual, de distância de Deus. Naquele momento, naquele intervalo, naquela experiência que ele teve, do meio-dia às 3 horas da tarde, o sol se apaga sobre toda a terra. E uma densa escuridão aparece sobre o horizonte, só para dizer para mim e para você que Jesus estava entrando numa treva espiritual. Para dizer isso. É só assim para ilustrar. Deixa eu te explicar um pouquinho do que Jesus está fazendo por mim e por você. Dá uma olhada nessa treva. É nesse lugar que Jesus está entrando, espiritualmente falando. Ele foi banido da presença de Deus. Ele foi expulso da presença de Deus. Ele foi considerado maldito, separado, distanciado. Aquele que, quando a gente começou a estudar Marcos, capítulo 1, ouviu a voz do céu dizendo, tu és o meu filho amado, este é o meu filho amado, agora está sendo totalmente distanciado de Deus. Desconectado de Deus. Voluntariamente sofrendo sobre si a condenação, a pena que caberia a mim e a você como pecadores que somos. Ele assumiu a forma humana, minha e sua, com todas as nossas fraquezas e fragilidades. E ao escolher a minha condição e a sua condição, ele sofreu sobre si aquilo que caberia a mim e a você, como seres humanos que somos, pecadores. É isso que está acontecendo aqui. E aqui, gente, é mais do que só isso. Porque quando eu leio Gênesis capítulo 1, qual é a primeira frase que Deus diz? Haja luz. Mas para Deus dizer haja luz, o que tinha antes? Escuridão. Então sabe o que está acontecendo aqui? Deus está dizendo, eu vou começar tudo de novo. Tudo no escuro. Toda a terra na escuridão. Assim como Gênesis. Só que agora eu vou fazer um novo Gênesis. E agora Cristo será o novo começo. Eu vou fazer todas as coisas novas a partir de Cristo. E Ele será o start desse novo mundo que eu estou criando. Agora, esse novo mundo que vai nascer a partir de Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Esse Cristo, agora todo aquele que está em Cristo, não está mais em Adão. Porque aqueles que estão em Adão participam de um mundo, participam de uma condição que já morreu, que já acabou, que já faliu, que já era. E agora aqueles que estão não mais em Adão, mas agora estão em Cristo, agora em Cristo desfrutam de uma nova vida, porque eles não estão mais na morte que Adão nos trouxe, mas estão na vida que Cristo nos ofertou. Entendeu? Dá para entender? Então agora, em Cristo, um novo mundo, um novo Gênesis está acontecendo. E Jesus é esse novo Adão, esse novo ser humano, em quem todas as coisas estão sendo criadas e nós, eu, você, estamos sendo convidados a participar agora da vida que Cristo está nos oferecendo. Não como um Adão que foi lá na árvore e tomou um fruto pensando em si, mas agora um Adão que, pendurado na árvore, oferta de si mesmo como um fruto ao mundo.
Está entendendo o que está acontecendo aqui? Como que o Evangelho, a cruz, o perdão, a graça de Cristo é, na verdade, um convite para que eu e você saiamos dessas trevas que a gente sempre viveu e possamos reencontrar Deus em Cristo. E em Cristo a gente possa ter a nossa vida eterna, uma vida eterna que pertence a Deus, infundida, entregue, transmitida, comunicada a mim e a você. É isso que está acontecendo aqui. Por isso que Cristo tinha que, de fato, morrer. E aqui esse Cristo, que já passou por todo tipo de experiência, a gente já viu, agora esse Cristo vai enfrentar a cruz. Pior método de tortura, de humilhação e de dor que um ser humano pode ser submetido. Você pode morrer de cadeira elétrica, você pode morrer de tiro, pode morrer de qualquer coisa. Você ser abandonado, traído, cuspido, humilhado, torturado, esquecido, abandonado, despido, nu, exposto, sangrando, ser zombado, insultado, humilhado e abandonado, não só pelos seres humanos, mas abandonado por Deus. Esse é o tipo de treva e de escuridão que a gente não consegue conceber. Foi isso que Jesus passou. Mas ao passar por isso, esse tipo de tortura que a cruz estava oferecendo, que ele fez voluntariamente, a gente consegue ver aqui algumas improbabilidades. Eu vou contar a primeira improbabilidade. Olha o versículo 21. Vamos lá. 3 homens improváveis nessa história aqui, que eu acho assim impressionante. Versículo 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Então ele passava por ali justamente no momento em que Jesus estava carregando a sua cruz. E eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. Só para você entender aqui, sabe por que deram vinho com mirra para ele beber? Era um analgésico. E serviria como um anestésico, assim, uma maneira, na verdade, de tentar aliviar um pouco a dor do que seria a cruz. E é o que eles davam para os condenados, executados pela cruz. E aí eles dão isso para Jesus, para que ele pudesse tentar suportar um pouco. Mas o que ele faz? Ele não bebe. Ele não aceita. Mais ou menos o seguinte, você vai passar por uma cirurgia, o médico anestesista se aproxima de você com anestesia, e você fala assim, não, obrigado, manda ver. Vem com o prego. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Aqui Jesus está sendo despido. Aqui Jesus está ficando nu. Tá? Esses caras não tiraram a roupa dele falando, com licença, tá? Desculpa até, né, tocar em você aqui, só vou tirar aqui, até desculpa, com licença. Não, esses homens simplesmente arrancaram a roupa de Jesus a ponto dele ficar nu na frente de todo mundo. Essa é a vergonha que Jesus está passando aqui. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E assim está descrito na acusação contra eles. Qual que é a acusação? O rei dos judeus. Essa é a acusação. O rei dos judeus. Mal sabiam eles que ele não só era rei dos judeus, como rei do mundo. O Senhor da história. Com ele crucificaram 2 ladrões. Um à sua direita e outro à sua esquerda. No Brasil é o que a gente mais vê, né? Um ladrão à esquerda e um ladrão à direita. Tem, não é? Brasil literalmente tem ladrão da esquerda e da direita, não é verdade? Olha lá. E cumpriu-se a escritura que diz, ele foi contado com os transgressores. Esse é o objetivo desses ladrões que estão aqui. Jesus é computado como mais um transgressor, como mais um bandido. Jesus está sendo contado como mais um bandido. Os que passavam lançavam insultos, balançando a cabeça. Então vamos lá. As pessoas que estão passando por ali começam a xingar, balançar a cabeça e dizer, ora, você que destrói o templo e reedifica, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Jesus sofreu bullying até na cruz. 31, da mesma forma, então, as pessoas que estão passando, as pessoas comuns, começam a zombar de Jesus. Os líderes religiosos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei, zombam dele entre si, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Mal sabem eles que aquela cruz que eles estão zombando é o que está mantendo eles respirando com a capacidade de dizer essas coisas. Então, quando eu e você pecamos,
ofendemos a Deus, o poder para pecar e ofender está sendo dado por Deus. Se Ele tira a sua respiração, arranca sua vida, nem pecar você conseguiria. Então, quem está sustentando você pecando é Deus, contra Ele. Então a gente usa os instrumentos de Deus para ofender Deus. Aqui, a cruz, o prego, tudo que Jesus criou, Deus criou. Estão usando aquilo para ofendê-lo, para zombar dele. Da mesma forma, tal. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Então você imagina, a pessoa passou ali da frente e começa a insultar. Os líderes religiosos estão zombando dele. E os dois ladrões também. Assim, gente, não tem ninguém que está com ele aqui. Esse é o ponto de Marcos. Tem ninguém que está com Jesus aqui. Todo mundo está insultando, todo mundo está zombando. Mas eu quero chamar a sua atenção para aquele versículo 21. Para um homem que aparece no versículo 21. Qual que é o nome dele? Simão de Cirene. Esse homem, eu não sabia disso, eu aprendi essa semana. Sabe onde fica Cirene? Norte da África. Norte da África. Esse camarada, provavelmente um judeu, estava lá em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então ele viajou, provavelmente por dias, talvez semanas, não sei, ele viajou, chegou lá na Páscoa, lá em Israel, Jerusalém. Cheguei. Mas bem na hora que ele chega, estão condenando um cara, que é Jesus. E o que está acontecendo aqui, gente? Mas não deu tempo dele pensar, ele já levou um pé da orelha de um soldado que enfiou ele no meio da multidão e falou, vai, pega, carrega. E o cara teve que pegar a cruz de um cara que ele nem sabia quem que era e começar a carregar essa cruz em direção ao Calvário. Por que esse cara é um totalmente improvável? Tanta gente para pegar, pegaram ele. Logo eu. Você já pensou isso? Tanta gente para acontecer coisa ruim. Aconteceu comigo. Você já foi pego de surpresa pela vida? A vida já pegou você pelo colarinho e levou você para um lugar que você não queria. A vida já pegou você de um jeito, passou uma rasteira e você levou um susto, uma surpresa, de repente um tapa, de repente um pescoção, de repente uma situação que você não esperava. Uma situação irremediável às vezes ao seu olhar, uma situação que você não esperava, você estava vivendo a sua vida e de repente você foi assaltado por uma situação que você não queria passar. Todo mundo aqui talvez já passou por uma experiência assim. Uma experiência de dor que bateu na sua porta e na verdade nem bateu, né? Entrou e invadiu e pegou você e levou onde você não queria. Que assaltou você literalmente. Que pegou você desprevenido. E que levou você para um lugar que você não queria. Esse homem, Simão de Cirene, está passando por isso. Só que tem outro detalhe nesse texto que a gente não se atenta. Porque o texto fala assim, Simão de Cirene, o que mais que ele é? Pai de Alexandre e Rufo. Aí você fala assim, o que tem a ver? Pois é, ao colocar o nome desses dois camaradas aí na Bíblia, Marcos provavelmente, e os leitores de Marcos provavelmente conheciam. Só para você saber quem é esse cara, Simão de Cirene, ele é pai do Alexandre e do Rufo. E o leitor falou, o Alexandre e o Rufo que vem aqui na igreja são discípulos. E agora são discípulos de Cristo. Aliás, Rufo é um nome que aparece lá em Romanos 16. Quando Paulo está preso, ele começa a saudar as pessoas no final da carta dele e ele escreve assim, e manda um abraço para o meu irmão Rufo. Então, Rufo e Alexandre são discípulos de Jesus. Mas você acha que quando Simão de Cirene foi pego, eles eram discípulos de Jesus? Não. Provavelmente, eles se tornaram discípulos de Jesus por causa do seu pai. E eles vieram a conhecer o Evangelho por causa do seu pai. Que indo para Jerusalém participar da Páscoa, passou por uma experiência horrível. E que voltando para sua casa disse, meus filhos, vocês não sabem o que eu passei lá em Jerusalém. Cheguei lá, os soldados me pegaram e crucificaram no caminho. Mas você não tem noção, esse não é nem o começo.
A pessoa que eles estavam crucificando não era qualquer pessoa. É o Messias. É o Rei dos Reis. Eu tive uma experiência nessa Páscoa que vocês não imaginam. Porque esse homem ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo seu pecado. Eu queria que vocês, meus filhos, Alexandre e Rufo, conhecessem o Deus que eu conheci quando eu fui para Jerusalém. Ele morreu na cruz por mim e por vocês. Esses jovens vão lá e se tornam discípulos de Jesus por causa do Pai. E aquilo que no primeiro momento foi motivo de tristeza, carregar uma cruz, tempos, anos depois, ele olha para trás e fala assim: vocês não sabem o que eu passei na minha história. Eu queria contar um testemunho aqui na igreja. Sabe Jesus? Fui eu que carreguei a cruz dele até o Calvário. Aquilo que no primeiro momento para mim foi um motivo de susto, de tristeza. Eu falei: Deus, eu não quero jamais estar aqui nesse lugar, no meio dessa multidão, que um monte de soldado com espada na mão, carregando uma cruz até o Calvário. Mas isso que naquela hora eu não estava entendendo o que significava e que Deus me pegou, hoje eu vejo que na verdade eu tive o privilégio de carregar a cruz do Cristo. Essa é a minha e a sua vida. Às vezes a gente passa por umas situações que a gente fala assim: eu jamais queria estar passando por isso. Mas talvez, anos depois, a gente olha para trás e fala assim: foi através disso que eu vim a conhecer o Evangelho. Ainda bem que eu passei por essa experiência dolorosa e difícil, porque isso me fez conhecer a Deus de um jeito que eu não conhecia hoje. Deus me pegou na curva. Essa é a história de Simão, de Cirene. Um improvável. Podia ser qualquer um. E no primeiro momento ele talvez falou: eu não! Logo eu! Mas depois, anos depois, ele falou: logo eu, Deus. Eu não sou nem digno de ter participado disso e carregado essa cruz. Graças a Deus que aquele soldado me viu passando, me pegou e me jogou no meio da multidão. Agora eu sei que Cristo é o Senhor da minha vida. E os meus filhos, a minha casa, a minha família puderam conhecer o Evangelho por causa daquele dia. Improvável. Mas tem outro improvável na história. Dá uma olhada. Daí depois do versículo 33 e 34, que ele está na escuridão. Olha o versículo 35. Ele tinha clamado Eloi, Eloi, lama sabachthani. Versículo 35. Quando alguns dos que estavam presentes, ouviram Jesus gritando, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Na verdade, Eli é meu Deus. E Elias é um nome parecido com Eli. Então eles não entenderam direito que Jesus estava gritando na cruz. Você fica bravo quando você fala uma coisa e a pessoa entende outra? Uma raiva. Você fala um negócio, a pessoa entende totalmente. Olha lá, tá chamando Elias. Fala assim: eu tô chamando Deus, cara. Entendeu? Olha lá, olha lá, olha lá. E os caras não entendem que Jesus. Nem na cruz Jesus entendido. Você tá entendendo? Que a vida inteira Jesus não foi entendido e na cruz também não foi? É mais ou menos isso. Um deles correu, embebeu. Então os caras que estavam questionando: tá chamando Elias. O cara pegou uma esponja, molhou no vinagre, colocou na ponta de uma vara e levantou para Jesus beber lá na cruz. E disse: vamos ver, olha lá, vamos ver se Elias vem tirar ele daqui. Tá chamando Elias, vamos ver se Elias aparece. O Elias é um personagem da Bíblia que foi arrebatado. Então ele estava pensando, ele está clamando por Elias para ver se o Elias que não morreu e foi arrebatado, não deixa ele morrer também. Porque Elias não passou pela morte. Vamos ver se Elias, que não passou pela morte, vai livrar ele da morte. Elias foi liberto da morte. Enoque foi liberto da morte. Daniel não foi pego pelos leões lá. Os 3 amigos estavam lá, não foi pego também pelas chamas. Mas Jesus vai passar pela morte. Por isso que ele não desce. E eles dão vinagre. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Qual foi? Mas não é qualquer vinho não, William. Não é, é um vinho aí, vinho, pegou o vinho. Não. Os caras que provaram o vinho falaram assim: gente, eu não tenho nem régua para medir esse vinho, que bom que ele é. Porque na nossa régua vai até aqui, esse vinho está aqui. Então, quando Jesus começou o ministério dele, ele transformou água num casamento que acabou o vinho, no melhor vinho que nem o melhor sommelier da história conseguia identificar qual safra que era aquela. Esse era o vinho de Jesus. Mas quando ele está morrendo, os caras dão um vinho estragado para ele, que é vinagre.
que ao invés de matar a sede do Cristo que está na cruz sofrendo, piora. Já bebeu vinagre, gente? Você está comendo uma salada, você soca muito vinagre. Eu tenho essa experiência. De repente você come uma alface que vem o vinagre, você fala, pelo amor de Deus, cadê? Me vê uma água, uma coca, me vê qualquer coisa aqui para eu matar esse negócio. Você imagina Jesus sedento, boca seca, língua grudando no céu da boca, gritando na cruz, sem fôlego, morrendo de asfixia, que é o que se morre na cruz. Começa a gritar, os caras vêm e falam assim, dá um vinagre para ele. É isso que Jesus está passando aqui na cruz. Ele, que quando a mulher foi buscar água, disse para ela, se você crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Todo aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Está com sede. E quando pede, toma vinagre. 37. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Eu gosto muito dessa expressão. Imagina o cenário. Tudo escuro. Ele dá um grito. Mas tem um negócio aqui que às vezes passa batido. Brado. Brado. Quando você ouve essa expressão? Eu só conheço do hino, né? Que a gente fala do brado, no hino do Brasil, a gente fala do brado. E brado, normalmente, é quando que dá um brado? Brado retumbante. Na vitória. Então o grito que ele dá na cruz não é um grito de quem perdeu. É um grito de quem venceu. É um brado de vitória. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo. Lá no templo, o véu rasgou. Só para você ter noção, o véu separa aquele lugar que seria considerado, né, pelos judeus, o mais santo dos santos, que tem esse nome mesmo, santo dos santos. É o santo, assim, o templo é santo, mas esse lugar é santo dos santos. E esse véu, ele separa esses dois lugares. Mas esse véu não é uma cortininha, não. Esse véu é grosso. Então, quando ele rasga de alto a baixo, Deus está dizendo o seguinte, o sacrifício de Cristo agora tornou a presença de Deus ilimitada e disponível a todos. Em Cristo nós encontramos Deus. Ele é o sacrifício que o sacerdote faz no templo, dentro do Santo dos Santos, agora oferecido por mim e por você, que ao aceitar, ao confessar, ao reconhecer e ao render a nossa vida a Ele, nós estamos recebendo perdão de pecados que o povo recebe quando o sacerdote entra no Santo dos Santos. Entenderam? Acompanharam ou não? Posso falar de novo. Mas é isso. Então, quando o sacerdote entra no templo, no Santo dos Santos, oferece um sacrifício, ele sai de lá e o povo está esperando lá fora. Uma vez por ano isso acontece, no dia da expiação. Quando o sacerdote põe o pé para fora, depois de ter sacrificado lá no Santo dos Santos, o povo está esperando. E a primeira frase que ele diz é: os seus pecados estão perdoados. Como que eu sei? Eu acabei de oferecer um sacrifício aqui dentro. Ele está cheio de sangue. Quando ele corta aqui, ó, espirra sangue, cheio de sangue, fica tranquilo, seus pecados estão perdoados. Quando o véu rasga no templo, no momento em que Jesus dá um brado, o que a Bíblia está dizendo para nós não é para os judeus, não é para quem está lá, os seus pecados estão perdoados, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo acabou de bradar. Venceu. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse. O que o centurião disse, gente? Diz aí. Realmente esse homem é o Filho de Deus. Esse é o improvável. Falei de Simão, de Cirene, agora centurião. Quem é o centurião? É um cara que ele é chefe dos soldados romanos. Esse cara via a gente morrer todo dia. Esse cara matava gente que nem você mata um mosquito. Esse cara tá acostumado a ver gente morrer. Ele mata a gente o tempo todo. Ele é um cara assim, para enfiar a espada na sua goela, é coisa assim de segundo. Você marcou na frente dele, ele tá. Você olhou torto para ele já. Sabe esses guardas da rua que às vezes ficam olhando torto pra você? Ele é o chefe. Tá entendendo? Ele é o 3 estrelas, entendeu? Ele é o centurião. E ele tá ali guardando Jesus e guardando a multidão para ninguém fazer nenhuma besteira ali. E quando ele está vigiando Jesus e está cuidando de toda a situação ali, ele olha para Jesus e ele diz: esse é o Filho de Deus. Mas tem mais um detalhe sobre o centurião. Sabe qual é? Ele é um centurião romano.
Ele crê nos deuses romanos. Ele jurou lealdade a César. Ele só adora os deuses e a César. A vida dele ele entregou para os deuses e para César. E o que faz sentido para ele são os deuses e César. A vida dele gira em torno disso. Ele é leal. Ele morreria, ele faria tudo. Uma palavra do César e ele obedece, porque a lealdade dele está em César. Quando ele está ali guardando, ele vê aquele cenário de horror, ele vê aquelas trevas, ele vê Jesus dando um brado, e Jesus inspirando, entregando a sua vida, ele só consegue dizer uma coisa: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Isso é tão improvável que nenhum discípulo disse isso. Ninguém disse isso para Jesus aqui no Evangelho de Marcos. Você pode folhear o Evangelho inteiro. O único que disse isso são os demônios. Mas aqui um centurião romano está dizendo. Ele está reconhecendo, porque ele viu em Jesus algo que ele não viu nos deuses. Nos deuses ele só via vaidade. Nos deuses romanos. Petulância, vaidade, arrogância. Em Jesus ele viu humildade, entrega. Um Deus diferente dos outros deuses. Em Jesus ele não viu um rei como César. Porque o César, sempre que ele se punha na frente de César, nem olhar para César ele podia. Diante de César, ele só tinha que se ajoelhar e dizer sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Ele estava diante de um rei que estava se entregando voluntariamente. Como a Bíblia diz, ele, Jesus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Ele viu ali um rei que não é como os reis Césares que ele conheceu. Ele viu ali um Deus que não é como os deuses que ele conheceu. E é por isso que ele olha e tudo que ele sempre procurou na vida dele, ele encontrou agora na cruz. Ele viu uma experiência com Cristo, com Deus, com o Pai. Com Deus como Pai e um filho que se entrega, e um filho que vence a morte diante dos seus olhos, a ponto de quando ele vê aquilo, a única coisa que ele consegue fazer é se render. E ele diz, e ao dizer aquilo, ele está fazendo uma confissão, que é a confissão do batismo. Verdadeiramente, esse aí é o Filho de Deus. Eu esqueci, eu abandonei, eu neguei para mim os deuses que eu jurei lealdade, os deuses que eu sempre adorei, os Césares que eu sempre disse que iria, chega, arranca a espada, joga no chão, para com tudo. É Jesus, o Filho de Deus, não é César. É a Ele que eu entrego a minha vida. Chega, o que eu vivi até agora acabou. A partir de agora é Cristo, porque quando eu encontro Cristo, uma ruptura acontece. E agora eu não mais sirvo aos deuses que eu sempre servi. Agora eu encontrei um corpo maior ao redor do qual a minha vida vai girar. Minha vida sempre girou ao redor de qualquer coisa que eu vi por aí. Mas agora Jesus Cristo é ao redor de quem eu vou girar. Eu vou orbitar. A minha vida vai viver, vai se render totalmente a Ele. E aí essas mulheres, ó, o versículo 40, algumas mulheres estavam observando onde? De longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé, Maria mãe de Tiago, uma jovem de José. Na Galileia, elas tinham seguido Jesus e servido a Jesus, lá na Galileia. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém estavam ali, de longe. De longe. E talvez de longe elas olhavam. E o que passava no coração dessas mulheres? Coitado. Tadinho. Minha tia uma vez disse isso quando eu era criança. Sabe aquela coisa que eu lembro? A tia falando assim: pensou se Jesus viesse hoje, tadinho? No tempo que ele veio antigamente, fizeram tudo o que fizeram, hoje iria acabar com ele. Né? Meio assim, tadinho. Mas quando E aí, bonitão? Mas quando Jesus morre na frente do centurião, o centurião não olha para Jesus e diz assim: tadinho. Que vítima, né? Pegaram ele. O centurião só consegue dizer: tadinho de mim. Coitado de mim. Que estou aqui em pé, crucificando esse cara, que é o Filho de Deus. Então, quando a gente vê a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo, não é tadinho. É o Filho de Deus que se entregou por mim e por você. Não é coitado. Foi voluntário. Jesus não é vítima. Jesus é sacrifício.
voluntário. Não é vítima. É sacrifício. E tem uma última improbabilidade aqui. Olha o que acontece. Não, esse último aqui eu não sei qual que é maior, gente. Esse último aqui é pesado também. 42, a gente vai encerrar o capítulo 15. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Só para te explicar, por que é véspera do sábado? No sábado, o judeu não poderia fazer nenhum tipo de esforço. E quando chega às 18 horas da sexta-feira, já iniciou o sábado para eles. Então eles não podem trabalhar mais, carregar nada. Até hoje. Então deu 18 horas, já era. Não pode carregar esse copo aqui, já é muito trabalho. Ele tem que ficar parado ali, tá na dele. Então, eles estavam se preparando para entrar o sábado. O que é se preparar? O que você tem que fazer, já faz agora. Você tem que carregar, já pega, já leva, já faz a comida, já deixa tudo pronto para você não ter que trabalhar no sábado. Esse era o nível. Então eles estavam se preparando, por isso o dia da preparação, sexta-feira. José de Arimateia, versículo 43. Membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha, que era o tipo de sepulcro daquele tempo, né, na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Por que isso aqui é uma improbabilidade muito grande? Vou explicar para vocês. Esse homem era membro do Sinédrio. Aí você fala assim, eu vou te explicar. E quando você começa o capítulo 15, quem foi que determinou a entrega de Jesus? Quem foi que condenou Jesus? Quem foi que mobilizou tudo para que a multidão gritasse crucificação? Quem que criou o evento? Crucificação de Jesus. Sinédrio. Quem que armou tudo? Sinédrio. Se tem alguém que não ia dar mínima para Jesus crucificado, era o Sinédrio. Aliás, o pessoal do Sinédrio ia querer mesmo é que Jesus ficasse exposto lá para todo mundo ver aí, ó. Mas um membro do Sinédrio, para mim, esse aqui, de verdade, para mim, esse aqui é o maior de todos os milagres nesse texto. Vou explicar por quê. O membro do Sinédrio serve a religião. Quem matou Jesus foi a religião. E ele sempre serviu a religião. Ele sempre se preocupou com a aparência da religião, que é a única coisa que a religião se preocupa mesmo. Não é com o coração, é com aparência. Ele sempre se preocupou com aparência, religiosidade, rito, status. Esse homem preocupado com a vida inteira com religiosidade, no meio de um monte de homem que decidiu a morte de Cristo, sozinho, vai até Pilatos e diz, eu quero o corpo. E ele toma o corpo. Um religioso, se tocasse num cadáver, se tornaria impuro. E ele não poderia celebrar a Páscoa. O evento mais importante para o judeu. Líder, membro do Sinédrio, sempre de terno e gravata, falando grosso para todo mundo, fazendo voz de oração, voz raspada, Senhor. De repente, para com tudo isso. Não liga para a reputação. Não liga para o que os outros vão dizer. Não liga para a opinião. Não liga. Sabe por quê? Ele entendeu. Sabe por quê? Ele entendeu. A Páscoa, meus amigos, não está acontecendo lá em Jerusalém, não está acontecendo no templo, o véu já rasgou. A Páscoa não está acontecendo lá. Meus amigos, a Páscoa já aconteceu. Dá aqui o cordeiro. Ele não vai celebrar a Páscoa dos judeus. A Páscoa ele já celebrou. Ao descer o corpo da cruz, ele está celebrando a Páscoa. Que a Páscoa da religião, ele não vai celebrar porque ele está impuro. Mas a Páscoa do Evangelho, ele está celebrando. Ele pega Jesus e desce da cruz. E ele oferece o túmulo. O túmulo é dele. Já comigo. Eu pego o corpo. Eu levo o corpo. Eu ofereço o túmulo. Tá tranquilo. Esse cara entendeu. Por que para mim esse aqui é o maior das conversões? Não é Simão de Cirene e não é o centurião.
Porque esse cara era o religioso do religioso do religioso. E a coisa mais difícil de acontecer é um religioso abandonar sua religião. Cristão, tô falando. Religioso, cristão, que faz o rito, que faz o culto, que faz tudo certinho. Abandonar o seu culto e dizer assim, eu vou ficar com Cristo. A maioria de nós prefere os ritos. A maioria de nós prefere as nossas magias, nossas liturgias, nossos amuletos, nossas peregrinações, nossas penitências, e não Cristo. Um homem, eu já falei isso para a Valéria, um homem, uma mulher que viveu a vida inteira devotados a uma religião, abandonar essa religião e seguir o Cristo é uma das coisas mais improváveis de acontecer, porque ele precisa dizer assim, tudo que eu fiz até agora eu não fiz para Cristo, eu fiz para mim. Tudo que eu fiz até agora eu fiz para tentar convencer a Deus que eu sou bom. Eu não sou. Tudo que eu fiz até hoje. E Paulo vira e fala assim, lá em Filipenses, ele diz assim, olha, eu vivi para a religião a minha vida inteira, mas quando eu encontrei Cristo, tudo que eu vivi na religião eu considero esterco, adubo, bosta, nada. Por causa do conhecimento de Cristo. Então a gente não vive para a religião, a gente vive por Cristo. Os nossos ritos não importam. As nossas liturgias, Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com uma coisa, se a gente para de temer a opinião dos outros, para de temer o que os outros estão dizendo, a nossa reputação, e começa a viver para Cristo. Ainda que, vivendo para Cristo, a gente não celebre a religião dos homens. E não possa entrar no templo no dia da Páscoa dos homens. Não tem problema. A gente é bem recebido na presença de Deus e no templo de Deus por causa do sacrifício de Deus que é Cristo. Por isso que essa é uma das maiores improbabilidades que a gente tem aqui. Najara, você trouxe pão? Você pode pegar fazendo um favor? Porque eu queria terminar falando de uma grande improbabilidade que esse texto traz pra gente. Que é o seguinte. Obrigado, viu? Obrigado. Jesus Cristo, uma noite anterior, quinta-feira, ele tomou o pão nas mãos e hoje a gente pode fazer isso, a gente pode tomar esse pão nas mãos. E eu vou dizer para você por que tomar esse pão nas mãos é uma grande improbabilidade para mim. E você tomar esse pão nas mãos para você tomar e participar do corpo de Cristo é uma grande improbabilidade para você. Esse evangelho de 2000 anos atrás chegou no Brasil. Bateu na sua porta. Alcançou a sua vida. Perdoou seus pecados. Isso é improvável. Isso é improvável. Um ser humano duro igual eu, igual você. Um ser humano tão apegado ao nosso ego que nem eu e você. Um ser humano tão preocupado com a sua própria reputação, com o seu próprio bem-estar. Oi, crianças, fica à vontade. Que nem eu e você. Eu estou lendo para as crianças, eu quero terminar com isso, estou lendo para as crianças da escola, um livro que você já deve ter assistido o filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Já viram o filme? Já? Sim, já viram? Eu li a história para as crianças, estavam chorando lendo a história. As crianças estavam assim, o que está acontecendo mesmo? Que essa história, A Fantástica Fábrica de Chocolate, ela conta ela apresenta uma família do Charlie, que é a família do menino, que é pobre, sabe pobre de maré de si? Miserável, pobre, tem nada. E eles são tão pobres assim que todos os dias o almoço deles é uma sopa. Ele, os pais e os avós, maternos e paternos, os 7 moram na mesma casa e os 7 comem sopa, tomam sopa. Sopa rala de repolho. Chega o frio, o inverno dos Estados Unidos. E o menino que vai para a escola não tem nem roupa para ir para a escola, de tão pobres que eles são. E aí surge um cara chamado Willy Wonka, que tem uma fantástica fábrica de chocolate, que é o maior espetáculo do mundo, e diz assim, eu quero abrir a minha fábrica para 5 pessoas que encontrarem um bilhete
dourado no chocolate. As crianças mais ricas do mundo começam a comprar chocolate que nem doido, E todo mundo compra chocolate, rios de chocolate. E o Charlie só tem dinheiro para comer chocolate uma vez por ano no seu aniversário. E o aniversário dele chega. Ele vai lá, ele tá com o chocolate na mão. Ele abre e não tem bilhete dourado. Não tem. Aquele dia eu chorei, eu falei, gente, não é possível. Aí um dia o vô dele pega um chocolate escondido e fala assim, vem cá, Charlie, tem um chocolate aqui, vamos abrir. Aí eles abrem o chocolate e as crianças falam assim, vai encontrar o bilhete. Não tem bilhete. Um dia o Charlie tá andando sozinho na rua e de repente ele vê uma moeda no meio da neve. Ele pega aquela moeda, entra na loja e compra um chocolate. Quando ele abre aquele chocolate, ele pega aquele chocolate nas mãos, ele abre e ele vê o bilhete dourado. Ele é a quinta criança e última a poder entrar na Fantástica Fábrica. Na Fantástica Fábrica, as outras 4 crianças, tudo vaidosa, tudo querendo, pensando em si mesmo, as 4 se matam lá dentro da Fantástica, só fica ele. Mal sabia ele que o dono da Fantástica Fábrica de Chocolate, quando distribuiu aqueles bilhetes, estava procurando o quê? Um herdeiro para pegar a Fantástica Fábrica de Chocolate. E quem é que vai ficar com essa fábrica para ele? Charlie. Eu falei assim, nossa, que improvável que um negócio desse acontece. Aí eu pensei, mas é isso. Quando esse menino pega o bilhete nas mãos, eu falei, é isso. Todas as vezes que eu e você pegamos esse pão na mão, essa improbabilidade visitou a minha casa e a sua casa. O dono do universo entregou o seu filho por mim e por você naquela cruz. Improvável. Você entregaria o seu? Eu não. Ele entregou o dele. E naquela cruz ele estava perdoando o meu e seu pecado. Quando eu e você nessa noite tomamos na mão esse pão, eu me sinto que nem o Charlie pegando o bilhete dourado, dizendo, o dono do universo me chamou, chamou eu, chamou você, para a gente participar daquilo que é mais incrível desse mundo e dizer para mim e para você, o reino dos céus pertence àqueles que tomam esse pão na mão, humilde de coração. Que Deus abençoe a sua vida ao participar da ceia. A gente vai cantar essa canção, Logo Eu, que eu não consigo terminar de outro jeito. Logo eu, Senhor. Logo eu. Enquanto a gente distribui o pão, a gente vai participar de um salmo. Jesus Cristo, ao ser traído, ele tomou o pão nas suas mãos e disse, esse é o meu corpo que é partido em favor de vocês. Tomem todos, ele foi entregue voluntariamente por mim para perdão dos seus pecados. Vamos participar todos do corpo de Cristo.